Olá, alegria imensa estarmos juntos novamente para mais um programa Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails que nos são enviados. Nós queríamos, antes de começarmos a ler os e-mails de hoje, falar alguma coisa sobre o e-mail que nós terminamos o programa passado falando sobre casamento e de alguém que casa e tem a aventura ou a desventura de não ter filho seu, mas cuida do filho do outro, do parceiro. No caso, era uma mulher que cuidava do filho do marido, que ele tinha trazido do casamento anterior. E o menino não tinha uma relação muito boa com ela. Então, o que ela devia fazer em relação a isso? Nós falamos sobre como ela poderia falar com o menino espiritualmente. Então, enquanto não acontece aquilo que nós falamos no último programa, de nós colocar uma espécie de manualzinho, como é que você fala com os espíritos dos outros, mesmo que eles não queiram ouvir, e você vai fazer isso com muito amor, o que se pode fazer com muito amor é rezar pelo outro. Então ela está sempre vibrando pelo menino, fazendo uma vibração de amor. Pode inspirar amor e expirar amor, empurrando amor para ele, até que ele vai ser envolvido nessa vibração e vai responder. O outro e-mail, aquele com o qual nós vamos começar o programa de hoje, diz assim: eu não estou feliz no meu casamento, mas não consigo me separar, o que é que eu faço? Então ela diz: olá, doutor Adão, tenho 32 anos, sou casada, mas não estou feliz. Tenho chorado muito de solidão e tristeza. Ora, meu esposo vive a vida dele, é muito individualista e não consigo me separar, pois já que me casei, quero que seja para sempre. Sofro muito, estou sempre doente e sei que parte dessa doença são reflexos da minha infelicidade. Mas não consigo tomar nenhuma atitude, pois não gostaria que meu casamento acabasse. Queria ter uma família. Por favor, gostaria muito de uma orientação. Bem, minha querida, uma coisa importante que nós precisamos considerar é o padrão social, aquilo que a sociedade nos impõe. É tão interessante isto, e você foi vítima dessa situação, tá? Porque o que acontece é o seguinte: você é uma mulher, é uma moça, começa a se desenvolver. Então você chega lá, hoje em dia, se você chegar aos 17 anos, 16, 17 anos não ter um namorado, vão dizer assim: como, você não tem nenhum namorado? Aí de repente você fala: estou namorando. Há quanto tempo? Quantos anos você tem? Eu tenho 19. Está namorando há quanto tempo? Há 3 anos, 2, 3 anos. E não vai casar? Não pensa em casar? Você fala: casei. Está casado há quanto tempo? Há 2 anos. E ainda não tem filhos? Então fica como sendo um padrão a que todos têm que obedecer. É o mundo. E nós temos um desafio. O desafio da espiritualidade é muito difícil. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo, muitas vezes você negar-se a satisfazer essas exigências do mundo. E exigências do mundo, exigências mundanas. Como dizia Paulo de Tarso: se eu vivesse para agradar os homens, não agradaria o Cristo. E quantas vezes nós queremos agradar os seres humanos, agradar os homens? Outra coisa que Jesus dizia era: você não pode servir a Deus e ao mundo. Tem que fazer uma opção. E nós queremos agradar o mundo. E se nós não agradamos o mundo, nós achamos que o mundo nos rechaça, nos rejeita, nos discrimina. Então nós ficamos infelizes. E mais ainda, nós fomos criados para viver com alguém. Os espíritos responderam a Kardec, quando ele perguntou, quando estava escrevendo a terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais, estava falando sobre lei de sociedade, os espíritos responderam a uma pergunta de Kardec: é impossível imaginar o homem no sentido de o ser humano só, imaginar o homem só. Ora, como é que o plano espiritual faz conosco? Primeiro, nos divide em sexos diferentes. Uma polarização em que um polo atrai o outro. Então, uma mulher é atraída por um homem ou por uma mulher, e assim nasce um relacionamento do qual surge uma família. Aquela atração que era de um para uma, de uma para um, fica depois uma atração para um terceiro, que é o filho. E vai aumentando, nós vamos aumentando a nossa esfera de afeto, a nossa esfera de afetividade, essa é a razão da família. Até sermos capazes de amar sogro, sogra, cunhado,
ainda que não amemos tanto, nós vamos nos sacrificando por eles. Até que sejamos capazes de fazer muito por eles. E aí nós fazemos o quê? Nós dizemos, é a minha família. Aí você tem que crescer e chegar ao ponto de Jesus, que nos foi dado como modelo. Quando Jesus estava fazendo uma prédica numa sala de uma casa, para muitas pessoas, chegaram alguns emissários e disseram, sua família está aí fora, e vieram buscar você. Que sua mãe e seus irmãos. Ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade vos digo que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele estava lançando a pedra fundamental de uma família universal. Na cruz, quando ele olha para baixo, ele vê Maria e João Evangelista. A mãe está ali, ele não fala mãe, porque ele já tinha transcendido a questão da mãe. Ali era o Cristo já, e ele diz assim, mulher, ela chorava, mulher, eis aí o teu filho, e mostra o João. Jovem, eis aí a tua mãe. Também está sempre lançando a pedra de uma família universal, a pedra fundamental de uma família universal. Então nós devemos ser capazes disto, mas nós não somos ainda capazes. Algumas pessoas são capazes de transcender a necessidade de um contato físico, de um contato familiar mais íntimo, e então se tornam sacerdotes, sacerdotisas. Muitos santos passaram por esta esfera. Hoje, há muitos sacerdotes e sacerdotisas no mundo que não fazem esta união tão pequena de uma família, tão maravilhosa, mas tão pequena. Por quê? Porque escolhem viver para uma família universal. Nós conhecemos tantas pessoas que... mulheres que não tiveram nenhum filho e que são mães de 30, 40 filhos adotados. Uma verdadeira creche, um verdadeiro orfanato. Pais que não tiveram filhos, mas que dirigem instituições que fundaram para cuidar dos necessitados. Então, eles são quem? Os pais dos necessitados. Vamos nos lembrar de um sacerdote que passou pelo Brasil e que se chamou Francisco Cândido Xavier. Ele não tinha uma família pequena, mas quantos filhos o Chico tinha pelo mundo? Ele tinha adotado um, né? Também não se casou. Quantos filhos ele tinha pelo mundo? Um outro que é pai de centenas de filhos, Divaldo Pereira Franco, na Bahia, na Mansão do Caminho. Não só dos filhos, ele fala dos meus filhos, e com que carinho ele fala. Ele fala dos meus filhos, mas ele vai além. Não trata apenas os filhos como filhos, mas também os filhos da comunidade, as pessoas. Muitas outras mães são pessoas que transcendem a esfera física, a esfera afetiva, restrita a uma família nuclear e vão para uma família universal. Essa irmã, ela diz assim, né? Ela fala que ela está numa situação difícil. Por quê? Ela pede, né? Ela diz que está sozinha. Ela diz que está sozinha. E por quê? Porque o marido é meio individualista, então ela sofre de quê? Sofre de solidão. Não estou feliz no meu casamento, não consigo me separar. O que faço? Não está feliz, não consegue se separar. Tem medo, porque se separa, frustra aquele objetivo. Tem 32 anos, é casada, mas é feliz. Tem chorado muito de solidão e de tristeza. Meu esposo vive a vida dele. É muito individualista e não consigo me separar. Pois já que me casei, quero que seja para sempre. Sofro muito, estou sempre doente e sei que parte dessa doença são reflexos da minha infelicidade. Mas não, olha, você tem razão, viu? Muitas vezes, as doenças são sempre o reflexo daquilo que nós somos internamente. Mas são também mensagens, minha querida. São mensagens. Se as doenças são reflexo dessa infelicidade, por que é que você tem que fazer para ficar sadia? Você tem que mudar, porque você não pode mudar o mundo para satisfazer você, nem mesmo o seu marido. Se o seu marido não muda, você tem que mudar. Aí
você diz, mas eu não consigo tomar nenhuma atitude. Olha, eu não consigo tomar nenhuma atitude, pois não gostaria que meu casamento acabasse. Se acabar, o que é que você pode fazer? Eu queria ter uma família. Por favor, gostaria muito de uma orientação. Nós já dissemos por que é que as pessoas querem ter uma família. Muitas vezes é para satisfazer a sociedade. Muitas vezes tem uma culpa, porque no passado negligenciaram tanto a família nuclear quanto a família universal. O que é você negligenciar a família nuclear universal? É ser como seu marido é. Né? É interessante que nós sempre dizemos assim, as pessoas que são viciados de segundo grau, né? Já está no segundo nível, elas vão se encontrar com aqueles que estão no primeiro nível. Aquele que se recuperou de uma dependência, ele vai estar em contato com aqueles que precisam se recuperar de dependência, que é para ensinar. Muitas vezes são pais de dependentes. Né? Então vem como pai de dependente, é como se Deus estivesse dizendo, olha meu filho, eu confio em você, você já sabe como é que é agora, que você já superou, né? Desde que você foi fiel nas pequenas coisas, vou te dar a tendência das grandes. Você superou isso, agora vai ajudar os outros a superar. É mais ou menos os 12 passos dos alcoólicos anônimos, dos anônimos, né? E que os 2 primeiros dizem assim, eu não sou capaz sozinho. O segundo, eu preciso entregar-me a uma força maior, é o amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu passo toda a minha regeneração e vem o último passo. Agora que eu consegui alcançar a minha liberdade, eu preciso ajudar os outros que precisam de fazer a mesma jornada que eu fiz. É o amar o próximo como a si mesmo. É como se a primeira parte fosse o amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda e a última parte fosse amar o próximo como a si mesmo. Então, o que está acontecendo com você? Você está sendo desafiada a ficar com o seu marido e amar o seu marido, mas você não está querendo isso, você está querendo é ser amada do jeito que você gostaria. O sonho de ter alguém para você, de estar sendo você paparicada, aquilo que o seu marido dá para os outros, você queria que fosse para você. Olha, você imagine que se o seu marido fosse como você quer, você estaria perdida, não faria nenhum desenvolvimento. Agora, você pode me responder o seguinte, mas se ele fosse como eu quero, eu teria os filhos. Se você tivesse os filhos, você iria abandonar o seu marido. Não no sentido de se separar, mas acontece que você ficaria numa situação, que eu sempre falo que é uma situação errada, porque você colocaria os filhos em primeiro lugar. E eu sempre disse, filho é terceiro colocado. Né? Atenção todos vocês que estão aí, que são filhos, e vai dizer, mas como? Eu sou terceiro colocado? É, seu pai e sua mãe têm que colocar você em terceiro lugar. Mas quem é que a minha mãe vai pôr em primeiro lugar? Deus. Seu pai vai pôr em primeiro lugar? Deus. E é muito importante para você que a sua mãe coloque o seu pai em segundo lugar. E o seu pai coloque a sua mãe em segundo lugar. E você entra em terceiro lugar. É preciso que todos nós saibamos que em relação a Deus e a papai e a mamãe, nós somos terceiros colocados. Se somos pai e mãe, marido e mulher, temos que saber Deus em primeiro lugar, o companheiro em segundo lugar. Os filhos precisam saber que papai e mamãe, isso em psicanálise, em psicoterapia, a gente chama de a castração necessária. Mas quantos pais não criam ambientes seus e os filhos têm livre acesso ao quarto de papai e mamãe? Não pode. Os filhos precisam saber que atrás da porta do quarto de papai e mamãe existe uma vida da qual eles não participam, que é a vida de papai e mamãe. E que papai é o segundo colocado e que papai do céu é o primeiro. Mamãe é a segunda colocada para papai e papai do céu é o primeiro. Então vamos fazer primeiro a vontade de Deus, depois a vontade do cônjuge, mas sim em sintonia com a de Deus, e só depois a dos filhos. Os filhos precisam aprender isso. Agora você fala, eu teria uma família. Se você tivesse a família, será que você seria capaz de fazer isso que eu estou falando? Ou você colocaria os seus filhos em primeiro lugar? Muito provavelmente, você colocaria os filhos em primeiro lugar. E aí, o que ia acontecer? O seu marido ficaria abandonado. Então, a palavra que você gostaria que eu pudesse dizer para você é essa, minha querida. Aceite essa situação e dê-se ao seu marido da maneira que for possível para você
e com muito amor. Agora estou aqui me perguntando, por que é que você ainda não teve os filhos? Muito provavelmente, se aparecer o filho, seu marido pode até mudar. Ou você, para ter filhos, também precisaria que tivesse tais condições, tais condições, tais condições. Isso, às vezes, é muito difícil de se conseguir. Então, pense nisso e aproveite muito bem a vida que o Senhor pôs no seu caminho, que é uma tarefa para você. Só que nós não estamos interessados em tarefas, né? Nós estamos interessados na nossa felicidade. Assim como, sempre como você disse no seu e-mail, eu gostaria de ser feliz. Queria que o casamento durasse para sempre numa felicidade. Aquilo da história do conto da Cinderela, né? E foram felizes para sempre. O ser feliz para sempre, muitas vezes, depende daquilo que o Cristo disse. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar-se a si mesmo? É você negar-se a ficar atrás das satisfações, muitas vezes egoístas e pequenas, que são essas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Tome a sua cruz, aceite a sua prova e siga-me, viva os ensinamentos do Mestre. Tenho certeza que se você fizer isto, você passa a ser feliz. Está entendendo? Porque você coloca a sua felicidade no outro patamar. Vamos ver o próximo e-mail agora, né? Como faço para aceitar a doença da minha mãe? E diz, né? Doutor Adão, gosto muito do senhor e de ouvir seus ensinamentos. Tenho certeza que o senhor pode me ajudar. Deus permita que sim, né? Estou desesperada. Não, se é desesperada, já sei que é uma mulher. Descobri que minha mãe está com Alzheimer. Às vezes me desespero, não sei como me desapegar e aceitar o fato. O que posso fazer para me tranquilizar? Algum trabalho interior? Muito obrigada, que Deus abençoe o senhor sempre. Bem, minha querida, eu vou dizer uma coisa para você. É uma prova muito difícil essa que você está enfrentando. Porque é muito difícil mesmo conviver com uma pessoa a quem nós estamos acostumados a nos dirigir e se lembrar de todas as coisas, e de repente essa pessoa não sabe nem a data, não sabe nem que dia é hoje, e há casos em que as pessoas nem sequer reconhecem aquelas com quem estão falando. Então, o que é que você pode fazer? Ter muita paciência com a sua mãe. E ajudar a sua mãe, estar sempre rezando para que a sua mãe esqueça, para que ela esqueça. Você vai falar assim, não, o senhor está ficando louco? A minha mãe já esquece, você está pedindo para eu ajudá-la a esquecer? É ajudar a esquecer da maneira correta. E ajudar a esquecer da maneira correta é ajudar a se lembrar e fazer um trabalho. Quantas vezes, eu vou dizer uma coisa para você, no consultório às vezes aparecem pessoas e nós falamos assim, toma cuidado com isto, porque senão você pode vir a sofrer Alzheimer. E qual é o problema que essas pessoas trazem? É dizer assim, eu queria que o senhor me ajudasse, pelo amor de Deus, a esquecer tal coisa. Eu não consigo parar de pensar nisso. A pessoa quer esquecer. E o que é que nós gostaríamos de esquecer? Nós gostaríamos de esquecer os males que nos foram feitos. Ou seja, nós temos dificuldade de perdoar. E quando nós temos dificuldade de perdoar, nós ficamos lembrando e queremos esquecer. E aí, nós, de tanto fazermos força, acabamos esquecendo. Esquecemos um fato, mas acontece uma coisa interessante. Se eu esqueço o que a Maria me fez, eu posso ter uma dificuldade de lembrar-me de fatos atinentes a todas as Marias do mundo. Se a Maria era loira, eu posso começar a me esquecer de coisas relacionadas com as loiras. Se era de uma certa nacionalidade, com pessoas de uma certa nacionalidade. E eu vou generalizando, até que, de repente, eu posso generalizar um esquecimento. Né? O esquecimento. Eu começo a me esquecer de muitas coisas. E isso traz essa consequência. A maneira que eu tenho que fazer para fazer isso. Como é que eu vou lembrar? Como é que vai me ser devolvida a memória? Numa outra encarnação. Eu vou nascer e trago a memória.
Memórias que nós já analisamos no programa de hoje, no programa passado. Eu posso nascer com medo do escuro, posso nascer com medo disso, medo daquilo, com uma série de coisas. Eu gostaria que essas coisas não existissem, mas elas estão vivas na minha memória. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltaremos para continuar falando sobre este meio, sobre esses assuntos. Aguarda aí que já já nós voltamos.